honorários periciais são aqueles devidos ao perito nomeado pelo juízo em razão da sua atuação no processo. Podem ser honorários devidos em razão de uma perícia médica, de insalubridade, periculosidade ou uma perícia contábil. Os pagamentos de tais honorários serão de responsabilidade da parte sucumbente no objeto da perícia, ou seja, da parte que perdeu a perícia, ainda que seja beneficiada da justiça gratuita. A parte sucumbente só não pagará se não receber crédito capazes de suportar a despesa, ainda que esses créditos sejam provenientes de outro processo. Nesse caso, o pagamento será de responsabilidade da União. A reforma também passou a prever a possibilidade do parcelamento do pagamento dos honorários e a impossibilidade do adiantamento do pagamento, que era muito comum em casos de perícias médicas. Vamos ver aqui na tela todas essas alterações. Artigo 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão ao objeto da perícia, ainda que seja beneficiária da justiça gratuita. Parágrafo 1º. Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Parágrafo 2º. O juízo poderá deferir o parcelamento dos honorários periciais. Parágrafo 3º. O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícias. Parágrafo 4º. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo crédito capaz de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Os honorários de sucumbência são aqueles devidos pela parte vencida na ação ao advogado da outra parte e que não eram previstos pela CLT, ou seja, eles não eram aplicados na Justiça do Trabalho. Com a inclusão do artigo 791-A, a CLT passou a prever o pagamento dos honorários de sucumbência, inclusive ao advogado que atue em causa própria e nas ações contra a fazenda pública. Também serão devidos quando a parte estiver assistida pelo sindicato de classe e na reconvenção. O percentual dos honorários de sucumbência será fixado pelo juiz no limite mínimo de 5% e máximo de 15% sobre o valor da sentença liquidada ou do valor econômico obtido. Se este não puder ser estipulado, será sobre o valor da causa autorizado. O artigo traz ainda alguns critérios que o juiz deverá observar quanto da fixação do percentual, como o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço. Outra alteração importante que o artigo 791-A trouxe é que os honorários de sucumbência serão devidos também pelos beneficiários da justiça gratuita. Se a parte beneficiária da justiça gratuita for vencida no processo e tiver recebido créditos, ainda que em outro processo, ela arcará com pagamento. Caso não tenha recebido créditos, a obrigação decorrente da sucumbência ficará suspensa e poderá ser executada até 2 anos após o trânsito em julgado, desde que o credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência. Olhem aqui na tela comigo a redação desse novo artigo da CLT. Artigo 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos os honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Parágrafo 1º. Os honorários serão devidos também nas ações contra a fazenda pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. Parágrafo 2º. Ao fixar os honorários, o juízo observará: inciso 1º, o grau de zelo do profissional; inciso 2º, o lugar de prestação do serviço; inciso 3º, a natureza e a importância da causa; inciso 4º, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Parágrafo 3º. Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. Parágrafo 4º. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado este prazo, tais obrigações do beneficiário. Parágrafo 5º. Serão devidos honorários de sucumbência na reconvenção. Outra alteração importante, mas que não gera muitas dúvidas, é sobre a litigância de má-fé. As penalidades para quem litiga dessa forma já eram aplicadas pelos juízes do trabalho utilizando os dispositivos previstos no CPC.
Com a reforma, a CLT passa a ter também a previsão da litigância de má-fé, com a definição do que seria, as penalidades e a forma da execução. Artigo 793-A. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como reclamante, reclamado ou interveniente. Artigo 793-B. Considera-se litigante de má-fé aquele que, inciso 1º, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Inciso 2º, alterar a verdade dos fatos. Inciso 3º, usar do processo para conseguir o objetivo ilegal. Inciso 4º, opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Inciso 5º, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Inciso 6º, provocar incidente manifestadamente infundado. Inciso 7º, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Artigo 793-C. De ofício ou a requerimento, o juízo condenará o litigante de má-fé a pagar a multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Parágrafo 1º. Quando forem 2 ou mais litigantes de má-fé, o juízo condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligarem para lesar a parte contrária. Parágrafo 2º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo 3º. O valor da indenização será fixado pelo juízo ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Artigo 793-D. Aplica-se a multa prevista no artigo 793-C desta consolidação à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Parágrafo único. A execução da multa prevista nesse artigo dar-se-á nos mesmos autos. A segunda parte da nossa aula termina aqui. Vamos assistir à última parte? Clique e assista!